Em Toma, o silêncio não é ausência de conteúdo, mas um idioma completo que o filme ensina o espectador a decifrar pacientemente. E essa aprendizagem é gradual, quase imperceptível, começando com cenas em que o não dito parece apenas um detalhe estilístico e evoluindo até se tornar o verdadeiro centro da experiência cinematográfica. Pois quanto mais a narrativa avança, mais claro fica que aquilo que não é respondido, explicado ou resolvido possui um peso dramático maior do que qualquer confronto explícito. E é justamente nessa pedagogia do silêncio que o filme encontra sua identidade mais singular, afastando-se de estruturas narrativas tradicionais e convidando o público a ocupar um lugar menos confortável, onde a interpretação exige atenção constante e disponibilidade emocional, e a observar atentamente cada cena. Percebe-se que os enquadramentos frequentemente isolam os personagens mesmo quando eles compartilham o mesmo espaço físico, criando uma sensação visual de desconexão que reforça o tema da comunicação interrompida, e esse recurso é utilizado de forma consistente, mas nunca mecânica, pois cada nova situação apresenta uma variação sutil desse mesmo problema central, como se o filme estivesse explorando todas as possibilidades de um mesmo impasse humano, e ao longo dessa exploração, Toma constrói uma atmosfera que oscila entre o cotidiano reconhecível e uma estranheza discreta, quase imperceptível, mas suficiente para gerar desconforto, e esse desconforto é essencial, pois impede o espectador de consumir a história de forma passiva, obrigando-o a confrontar suas próprias expectativas de clareza, resposta e resolução. Em diversas cenas o ritmo deliberadamente contido funciona como um teste de paciência, não no sentido de provocar tédio, mas de reproduzir a sensação real de esperar por algo que talvez nunca aconteça. E como alguém que já viveu longos períodos de espera emocional, reconheci nesse ritmo uma honestidade rara, pois o filme não acelera artificialmente para agradar, nem dramatiza excessivamente para comover, ele apenas permanece, insistente, como permanecem as perguntas sem resposta na vida real, e ao introduzir conflitos que parecem prestes a se resolver, apenas para deixá-los suspensos, Toma reafirma seu compromisso com uma visão de mundo onde a comunicação é sempre falha, sempre incompleta. E essa incompletude não é apresentada como tragédia absoluta, mas como condição humana compartilhada, e talvez por isso o filme evite vilões claros ou culpados definidos, preferindo mostrar um sistema de relações em que todos, de alguma forma, falham em escutar, inclusive o próprio protagonista, que em certos momentos parece tão preso à necessidade de ser ouvido que se torna incapaz de ouvir o outro, e essa ambiguidade moral enriquece a narrativa, afastando-a de leituras simplistas. E há uma cena particularmente reveladora em que uma tentativa de diálogo se transforma em um monólogo involuntário, e embora nada de ostensivamente dramático aconteça, o impacto emocional é profundo, pois ali se condensa a essência do filme, a constatação de que falar não garante comunicação e que escutar exige uma disposição rara, e ao avançar para o desfecho, Toma opta por não quebrar o pacto estabelecido com o espectador, recusando qualquer solução fácil ou mensagem reconfortante. E o encerramento se apresenta mais como um ponto de continuidade do que como um fim, sugerindo que os personagens seguirão lidando com as mesmas dificuldades fora da tela, assim como nós seguimos lidando com as nossas, e essa escolha final reforça a sensação de que o filme não quer oferecer respostas, mas companhia, não quer explicar o mundo, mas reconhecê-lo em sua complexidade frustrante, e o título Respondei Silva's Plight, quando revisitamos mentalmente a obra como um todo, soa menos como um pedido dirigido ao outro e mais como um apelo dirigido ao próprio espectador, um convite educado a responder não com palavras, mas com atenção, empatia e reflexão, e nesse sentido Toma cumpre uma função quase ética, lembrando-nos de que escutar é um ato ativo, exigente e muitas vezes desconfortável, e ao sair da experiência, fica a impressão de ter sido exposto não a uma história fechada, mas a um espelho silencioso, que devolve nossas próprias tentativas falhas de comunicação, e talvez seja essa a maior conquista do filme, transformar o silêncio em espaço de encontro, ainda que imperfeito, e fazer do cinema um lugar onde, mesmo sem respostas claras, algo essencial finalmente é compartilhado.